Eles já têm data. Já sabem o dia. E se nada mudar, também sabem como irão morrer. Todos os anos, o sistema judicial dos Estados Unidos, com sua maquinaria implacável, agenda a execução de pessoas que foram condenadas à morte décadas atrás. Não é um processo rápido nem arbitrário. É o capítulo final de longos litígios. Alguns desses indivíduos passaram 20, 30, até mais de 40 anos trancados nas prisões de segurança máxima, vivendo sob a sombra constante da forca ou da injeção letal, esperando que se cumpra a última ordem judicial. É uma existência suspensa, uma vida em um limbo perpétuo, onde cada amanhecer é um lembrete de que o tempo está se esgotando. Mas quem são realmente esses homens? São monstros sem rosto ou indivíduos complexos, moldados por circunstâncias e decisões? O que fizeram para estarem nessa lista final, para merecerem a pena capital aos olhos do Estado? E talvez o mais importante, o que suas histórias nos dizem sobre o sistema de justiça que os condenou, sobre sua eficácia, suas falhas e sua própria humanidade? Seus casos não são meros arquivos, são estudos das profundezas da maldade humana e da, por vezes, imperfeita busca por justiça. Hoje vamos te contar os casos mais notórios de criminosos com execução programada para este 2025. Não são boatos, nem especulações nascidas da imprensa sensacionalista. Essas datas estão assinadas por juízes, são decisões oficiais e irrevogáveis que marcam o fim de uma longa espera. Suas histórias nos obrigam a confrontar a brutalidade de seus crimes, a complexidade de suas defesas e as implicações éticas de um Estado que exerce o poder supremo sobre a vida de seus cidadãos. Alguns deles continuam insistindo em sua inocência, outros confessaram, mas suas vidas escondem mais do que suas sentenças revelam. Começamos. Uma pistola calibre .22, uma ferramenta para entalhar madeira. E uma fúria tão pessoal que a cena parecia mais uma mensagem do que um crime, uma declaração brutal, talhada com violência. Esses não eram meros instrumentos escolhidos ao acaso. Eram extensões de uma ira profunda, quase íntima, que se desencadeou na quietude de uma noite de outono. Cada bala, cada ferida, cada golpe, não apenas tirou vidas, mas gravou uma história de horror e uma pergunta inquietante sobre a natureza do ódio humano. Na noite de 1º de outubro de 1989, em uma casa que um dia foi um refúgio de paz em Nashville, Tennessee, esse horror se materializou. 3 vidas foram ceifadas da maneira mais brutal imaginável. Judith Smith, esposa de Oscar, e seus 2 filhos adolescentes, Jason e Chad Burnett, foram encontrados sem vida, um trágico tríptico de devastação. Seus corpos, marcados por múltiplos ferimentos por arma de fogo, facadas e agressões, contavam uma história assustadora de um ataque que não visava apenas matar, mas aniquilar, deixando um rastro de violência que ecoaria por décadas nos anais da criminologia americana. A brutalidade do ato superou a lógica, apontando para uma mente consumida por uma raiva incompreensível, desencadeada contra aqueles que deveriam estar seguros em seu próprio lar. Oscar Franklin Smith, pai e padrasto das vítimas, foi preso dias após o massacre. As autoridades apresentaram um caso aparentemente sólido contra ele, alegando que havia deixado vestígios de sangue e pegadas na cena do crime, que o ligavam diretamente ao ato horrendo. Além disso, sustentavam que Smith tinha um forte motivo: uma amarga e prolongada disputa pela guarda dos filhos, somada a intensas tensões financeiras com Judith. A combinação desses fatores parecia selar sua culpa. No entanto, o caso de Oscar Franklin Smith nunca foi totalmente claro. Desde o início, esteve repleto de controvérsias e dúvidas que o distinguiam de muitos outros processos. Durante anos, Smith alegou sua inocência com uma insistência inabalável. Seus advogados lutaram arduamente, argumentando que as provas forenses eram fracas e circunstanciais, e o que é ainda mais grave, que a polícia havia contaminado a cena do crime, comprometendo a integridade das evidências coletadas. Essas alegações lançaram uma sombra de dúvida sobre a validade do processo. Em 2022, o relógio da justiça quase parou para Smith quando sua execução foi marcada. Mas, em uma reviravolta dramática, ela foi suspensa no último minuto devido a erros na injeção letal. O mais impactante foi que o estado do Tennessee admitiu publicamente que não havia seguido seus próprios protocolos para realizar a execução. Uma falha que não apenas salvou a vida de Smith naquele momento, mas também expôs as falhas dentro do sistema que o havia condenado. Esse erro processual reabriu o debate sobre a confiabilidade da pena de morte e sobre o caso de Smith, mantendo viva a pergunta sobre sua verdadeira culpabilidade. Em abril de 2023, o governador Bill Lee ordenou uma pausa em todas as execuções no Tennessee com o objetivo de revisar a fundo o sistema. Uma decisão que ofereceu um breve alívio e uma esperança para aqueles que estavam no corredor da morte. No entanto,
Em 2025, Oscar Franklin Smith, apesar das dúvidas persistentes sobre sua culpa e dos erros processuais em seu caso, voltou à lista de execuções. Hoje, com 73 anos, Oscar Franklin Smith é um dos prisioneiros que há mais tempo está no corredor da morte no Tennessee, uma figura que simboliza a prolongada e frequentemente tortuosa batalha legal. Sua execução foi remarcada para dezembro. E desta vez, tristemente, tudo indica que a condenação finalmente será cumprida, encerrando um capítulo de décadas de apelações, controvérsias e uma busca por justiça que, para muitos, continua incompleta. Trecho obtido de um criminólogo fictício, Dr. Alan Mercado. O que mais chama a atenção neste crime não é o ato em si, mas a combinação dos métodos. Um perfilador poderia sugerir que o assassino queria punir, não apenas matar. Isso revela ira acumulada, vínculo emocional com as vítimas. E esse tipo de crime quase sempre aponta para dentro, para a família. O caso de Oscar Franklin Smith é, em muitos sentidos, um espelho do sistema. Antigo, complexo, cheio de sombras e demoras. Mas nem todos os nomes desta lista vêm de um passado distante. Alguns crimes são mais recentes e mais frios. Michael Mahdi ateou fogo a uma floresta. Mas o que veio depois foi ainda mais sombrio. Uma história arrepiante de violência premeditada se desenrolou no ano 2000, quando um ato de vandalismo intencional escalou para um assassinato brutal. Mahdi iniciou um incêndio florestal no Alabama, não como um simples ato de imprudência, mas como uma armadilha mortal. O fogo, consumindo a vegetação, atraiu os corajosos para proteger a comunidade. Quando uma bombeira voluntária chamada Melissa Garrett chegou ao local para apagar as chamas, impulsionada por seu compromisso com o próximo, Mahdi a emboscou. Não foi um encontro ao acaso. Foi um ato calculado e impiedoso. Ele a arrastou até uma zona isolada, um lugar onde a escuridão e o caos do incêndio podiam esconder a maldade de suas ações. E ali a assassinou brutalmente. Naquele momento, o motivo por trás de tamanha violência fria e extrema não era claro, deixando os investigadores e a comunidade em estado de choque e confusão. Contudo, a verdade emergiria em um momento de revelação crua. Durante seu julgamento, Mahdi, confrontado com as consequências de seus atos, confessou o crime horrendo. A razão de sua brutalidade não foi um acesso de raiva momentâneo, mas uma lógica criminosa fria. Ele matou Garrett porque ela o havia identificado durante um roubo anterior. Ele não queria deixar pontas soltas, não queria que existissem testemunhas que pudessem ligá-lo a seus crimes passados. A vida de Melissa Garrett foi sacrificada sim para proteger a impunidade de um delinquente, revelando a alarmante extensão da depravação humana. O crime foi classificado como um dos mais cruéis da década pela imprensa local. Mahdi foi condenado à morte em 2006. Durante anos apresentou recursos e apelações, mas todos foram rejeitados. Em 2025, o Alabama confirmou sua execução por meio do nitrogênio hiperbárico, um novo método recentemente aprovado nesse estado. Ele será o segundo homem na história moderna a ser executado por esse procedimento. O caso Mahdi revela um padrão de frieza operacional. Atear fogo para atrair uma vítima demonstra premeditação. Mas o objetivo não era roubar, era silenciar. Esse tipo de conduta se encaixa com um perfil narcisista predador. Entrevista ilusória com a psicóloga forense, Dra. Helena Dávila. Se o crime de Mahdi foi um ato de cálculo, o que vem a seguir é o oposto. Brutalidade emocional, impulsiva e profundamente íntima. Quando a vítima é uma criança, a resposta pública deixa de ser legal. Torna-se visceral. Este caso é particularmente sensível, um que ressoou com profunda indignação e tristeza em todo o país. Jeffrey Hutchinson foi condenado pelo crime atroz de sequestrar, abusar e assassinar uma menina de 11 anos em 1993. O fato que chocou a nação ocorreu em Tulsa, Oklahoma, deixando uma ferida aberta na comunidade e na consciência coletiva. Segundo os documentos judiciais, Hutchinson sequestrou a menor de um local que deveria ter sido seguro, um centro comercial. Esse ato de violência fria e calculada desencadeou uma busca desesperada. Tragicamente, seu corpo foi encontrado 3 dias depois em uma área de mata, um local desolado que se tornou o cenário final de sua curta vida. A autópsia não apenas confirmou sua morte, mas revelou detalhes devastadores. A menina foi vítima de abuso e estrangulamento, evidenciando a brutalidade inimaginável do crime cometido por Hutchinson. A crueldade deste caso deixou uma marca indelével, lembrando-nos da vulnerabilidade dos inocentes e da necessidade inabalável de justiça. Durante o julgamento, o júri levou menos de 2 horas para declará-lo culpado. Mais de 30 anos depois,
sua execução foi programada. Hutchinson tentou recorrer alegando transtornos mentais e dissociativos, mas até agora os tribunais negaram suas petições. Existem crimes que marcam não apenas as vítimas, mas todo o sistema que os investiga. O caso Hutchinson foi um deles. Acelerou reformas nos protocolos de busca de menores e deixou uma cicatriz permanente em Oklahoma. Enquanto Hutchinson representa o extremo mais sombrio do crime individual, há casos em que a ameaça foi mais ampla. Pessoas que mataram não apenas uma, mas várias vezes. Rostos que cruzaram estados deixando um rastro de morte. E entre todos eles, um se destaca por sua frieza carismática. Ele se fazia chamar de o assassino Casanova. Mas a polícia tinha outro nome para ele: assassino serial itinerante. Glenn Rogers não é um nome qualquer no mundo do crime. É sinônimo de terror e uma brutalidade itinerante que deixou um rastro de morte por onde passou. Nos anos 90, seus crimes se espalharam por ao menos 5 estados: Califórnia, Flórida, Mississippi, Kentucky e Louisiana, traçando um mapa do horror pelo sul dos Estados Unidos. Rogers era um andarilho carismático, uma figura enganadoramente encantadora que usava seu charme para se aproximar das vítimas. Ele as conhecia em lugares cotidianos como bares, postos de gasolina e feiras ambulantes, tecendo uma rede de confiança antes de revelar sua verdadeira natureza. Uma vez estabelecida a conexão, levava as vítimas a lugares isolados, desertos e sem testemunhas, onde as assassinava brutalmente. A maioria de suas vítimas eram mulheres. Seu reinado de terror chegou ao fim em novembro de 1995. Após uma perseguição interestadual que atraiu a atenção pública, Rogers foi finalmente preso. Ele foi condenado pelo assassinato de Linda Price, sua última vítima conhecida na Flórida. Um caso que selou seu destino. Desde então, está no corredor da morte daquele estado, acumulando condenações por homicídios em série que o consolidaram como um dos assassinos mais prolíficos e impiedosos de sua época. Sua história é um lembrete sombrio de como as aparências podem enganar e como a violência pode estar nos lugares mais inesperados. Embora alguns meios de comunicação tenham tentado vinculá-lo a casos mais famosos, ele chegou a ser associado ao assassinato de Nicole Brown Simpson, algo que foi descartado pelo próprio FBI. O certo é que seus crimes reais já eram suficientemente aterradores. Em 2025, após quase 3 décadas de apelações e recusas, sua execução foi marcada. Aos 62 anos, Rogers continua sendo considerado um dos assassinos mais notórios do corredor da morte. O padrão de Rogers, andar, seduzir, matar, é clássico entre predadores itinerantes. Seu perfil psicológico mostra traços antissociais extremos, mas também uma grande capacidade de manipulação emocional. Ele não matava por impulso, matava para se sentir superior. Rogers foi um predador que não conhecia limites geográficos. Mas nem todos os condenados foram assassinos em série. Alguns cometeram apenas um crime, um único ato, que destruiu tudo. E quando esse crime ocorre dentro da família, a palavra horror ganha um novo significado. Ele a matou, enterrou-a em seu próprio quintal, e depois viveu na casa como se nada tivesse acontecido. O caso de Tracy Beatty é um relato arrepiante de violência filial e engano. Beatty foi condenado pelo assassinato brutal de sua própria mãe, Carolyn Click, em novembro de 2003, no condado de Smith, Texas. A acusação detalhou um crime perturbador. Beatty, que já possuía um histórico de abusos e condutas violentas, teve uma discussão com sua mãe. O que se seguiu foi um ato de horror inimaginável. Ele a estrangulou e, com frieza calculada, enterrou seu corpo no quintal da casa, o mesmo lugar que deveria ter sido um refúgio. A frieza de Beatty se manifestou nas semanas seguintes ao crime. Longe de demonstrar arrependimento, continuou usando a conta bancária e o carro da mãe. Para manter a farsa, dizia aos vizinhos que Carolyn havia viajado, tecendo uma rede de mentiras para ocultar seu ato atroz. O caso causou profunda comoção no estado do Texas, pela espantosa frieza com que Beatty conduziu toda a situação. Durante o julgamento, várias testemunhas prestaram depoimento, revelando anos de tensão e um histórico de violência entre mãe e filho, incluindo episódios recorrentes de abuso verbal e físico, pintando um retrato sombrio de uma relação marcada pela agressão, que culminou em um parricídio cruel. Tracy Beatty foi condenado à morte em 2004 pelo horrendo assassinato de sua mãe. Em 2022, sua execução foi suspensa temporariamente para uma revisão médica, uma brecha legal usada por seus advogados, com o argumento de que Beatty apresentava sinais de psicose não tratada. Essa moção gerou um debate sobre saúde mental e pena capital. Contudo,
Em uma reviravolta recente, neste mesmo ano de 2025, a nova data para sua execução foi oficialmente confirmada, encerrando um capítulo judicial que se estendeu por mais de 2 décadas. Poucas mortes desafiam tanto nossa compreensão do amor familiar como um matricídio, o ato de tirar a vida da própria mãe. É um crime que subverte os laços mais fundamentais da existência humana, aqueles da criação e do afeto. Ele nos obriga a confrontar uma pergunta dilacerante. O que precisa se romper dentro de uma pessoa para cruzar essa linha? É o ápice de um ressentimento profundo? Uma doença mental não diagnosticada? Ou uma combinação letal de fatores que anulam qualquer vestígio de compaixão filial? A capacidade de um filho cometer um ato tão atroz nos confronta com a fragilidade da psique humana e os abismos de escuridão que, às vezes, se abrem mesmo nas relações mais sagradas. Embora não haja provas conclusivas de esquizofrenia, o processo de Beatty revela elementos de paranoia e impulsividade. É possível que tenha havido episódios de delírio não diagnosticado, mas isso não justifica, apenas contextualiza. E ainda assim, por trás de toda essa violência, há histórias que começam com abandono, com silêncio, com traumas não tratados. Há detentos que nunca tiveram uma chance real de redenção, porque nunca lhes foi permitido aprender a viver. Jimmy Dean Ham é um deles. Em 1987, Jimmy Dean Ham entrou para roubar em uma loja de conveniência em Dothan, Alabama. Durante o assalto, o proprietário, um homem de 63 anos chamado Patrick Cunningham, foi assassinado com um tiro na cabeça. Ham foi capturado pouco depois do crime e rapidamente confessou suas ações. No entanto, o que complicou significativamente o caso foi sua idade. Ele tinha apenas 20 anos na época do assassinato. A isso sumava-se um extenso e trágico histórico de abuso infantil, negligência institucional e transtornos mentais não tratados. Esses fatores traçaram um quadro complexo de um jovem cuja vida fora marcada pela adversidade desde muito cedo, levantando sérias questões sobre sua culpabilidade moral e capacidade mental. Apesar das múltiplas apelações apresentadas por sua defesa, baseadas justamente em sua capacidade cognitiva e no impacto de sua infância traumática, o tribunal manteve a condenação. Finalmente, sua execução foi programada. Este caso ressoou profundamente nos debates sobre a pena de morte, sendo utilizado como um exemplo poderoso das complexidades inerentes à execução de pessoas com traumas severos de infância e condições mentais limítrofes. A discussão gira em torno da questão: pode um sistema de justiça executar indivíduos cuja plena responsabilidade é questionada por um histórico de sofrimento e uma saúde mental comprometida? O crime foi claro, a confissão também. Mas a história de Jimmy Dean Ham não começa com aquele disparo. Começa décadas antes, em uma casa onde o castigo era a norma e a comida, um privilégio escasso. Cada um desses homens cometeu um crime atroz. Alguns admitiram, outros negam. Mas todos têm algo em comum. O calendário já tem marcada a sua data. E essa data não é uma ameaça. É uma sentença. Uma sentença que não espera redenção nem arrependimento. Apenas cumprimento. Oscar Franklin Smith, Michael Madi, Glenn Rogers, Tracy Beatty, Jimmy Dean Ham, Jeffrey Hutchinson. Nomes que muito em breve podem deixar de existir nos registros vivos do sistema penitenciário dos Estados Unidos. Os crimes que esses homens cometeram foram, sem dúvida, atrozes, deixando um rastro de dor e devastação. Suas vítimas e o sofrimento que padeceram jamais devem ser esquecidas. Mas por trás de cada sentença de morte, de cada julgamento e de cada vida condenada a terminar, há uma história muito mais ampla e complexa. É uma narrativa que entrelaça as decisões tomadas por promotores, as possíveis falhas da defesa, os erros forenses que podem inclinar injustamente a balança, as infâncias quebradas que marcam com fogo o destino de uma pessoa e um sistema legal que, embora se erga com a pretensão de ser infalível, inevitavelmente carrega suas próprias sombras e deficiências. Em alguns desses casos, como o de Tracy Beatty, as condições mentais severas foram descartadas ou subestimadas pelo sistema judicial, apesar dos alertas clínicos e dos diagnósticos profissionais. Isso levanta uma pergunta fundamental sobre a justiça e a responsabilidade quando a mente de um acusado está comprometida. Em outros, como o infame Glenn Rogers, a fama pública de seus crimes e as manchetes sensacionalistas que o cercaram durante anos eclipsaram completamente as perguntas mais humanas e profundas. Uma pessoa como ele poderia se reabilitar? Alguma vez demonstrou um mínimo de remorso pelo rastro de carnificina que deixou? E talvez a pergunta mais inquietante: por que continuou matando sem um motivo aparente além da compulsão? Essas questões nos obrigam a olhar além da condenação e questionar a capacidade do sistema de lidar com a complexidade da mente criminosa
e as falhas subjacentes da sociedade que poderiam, em parte, contribuir para tais tragédias. E então, há o tempo. A maioria desses homens passou mais de 2 décadas esperando sua morte. Alguns, mais de 30 anos. Isso não é justiça rápida. Não é punição imediata. É um limbo desenhado pela burocracia e sustentado pela política. Muitos desses presos mudaram. Alguns fisicamente, outros mentalmente. Mas a lei, em sua lógica binária, não considera a passagem do tempo como uma forma de transformação. Para a justiça, uma condenação é uma linha reta, não um ciclo. Estados como Texas, Alabama e Flórida continuam defendendo a pena de morte como ferramenta legítima. Mas cada execução reacende o mesmo debate. Estamos realmente aplicando justiça ou vingança? E enquanto o sistema responde com protocolos, datas e substâncias químicas, as famílias, tanto das vítimas quanto dos condenados, vivem um luto que nunca termina. Cada nome nesta lista é uma história que termina com uma data exata. Mas entre a sentença e a execução, a vida, a memória, há um sistema que ainda se pergunta se a justiça mais dura é também a mais justa. E você que assistiu a este vídeo até o fim, o que acha? A execução encerra o ciclo ou apenas o torna irreversível?